No último dia 6 de novembro, o funcionário do IRDEB, Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, Mauro Pimentel, foi assassinado dentro do seu apartamento no bairro da Federação. Ele era homossexual. Esse é apenas um exemplo de uma modalidade de crime muito frequente nas grandes cidades. Por que os homossexuais, principalmente os do sexo masculino, são alvos fáceis para criminosos? Ao vivo, direto do Dique do Tororó, o repórter Fábio Cota tem outras informações. Boa tarde, Emerson José, amigos da TV Salvador do Fala Bahia. Seja bem-vindo, Emerson. Ontem nós não conversamos aqui ao vivo, né, no nosso programa, no Fala Bahia. Hoje estamos conversando aqui, eu vou conversar também ao vivo com o antropólogo o Taurino Araújo, sobre esse crime e outras causas, digamos assim, outras atitudes homofóbicas. Boa tarde, Taurino. Eu gostaria de saber, no último dia 6 de novembro, foi assassinado o Mauro Pimentel, ex-funcionário do IRDEB, e ele como homossexual. Esse tipo de crime vem crescendo no nosso estado, Taurino? Boa tarde. Fábio, isso aí vem sendo, inclusive, estudo da antropologia jurídica. Esses assassinatos geralmente acontecem 100 por ano no Brasil, e o Brasil é o campeão mundial de assassinatos contra homossexuais, seguidos, por exemplo, do México com 35, dos Estados Unidos com 25. No ano de 2004, por exemplo, 158 homossexuais do sexo masculino foram vítimas desse tipo de crime. E nesse ano já temos registro entre o noticiado de mais de 10 casos envolvendo homossexuais. Isso no estado da Bahia? Isso no estado da Bahia. Qual o motivo principal que gera esse tipo de problema, esse tipo de crime? A antropologia jurídica, ela diz o seguinte, que o que pega principalmente no quadro do Brasil é que a partir dos anos 70 houve uma chamada cena homossexual envolvendo a bicha e o bofe. No caso do bofe, ele não se enxerga homossexual. É um rapaz pobre que entra nessa relação apenas por dinheiro. Quanto ao homossexual assumido, ele pensa que está numa relação homoafetiva, mas a relação homoerótica que envolve esse bofe e a suposta bicha não é entendido do mesmo modo pelo bofe, que, embora seja homossexual também, desse modo não se enxerga. Aí, num dado momento, o que acontece? Um desacerto financeiro, às vezes até por um tênis, uma bermuda nova, ou num extrato social mais alto, um carro, uma casa, pode significar uma agressão, porque na verdade o bofe ele vive em conflito, ele é homossexual e não se enxerga homossexual, daí ao sentimento de inveja, de vingança, de conflito e de agressividade é um caminho bem pequeno. Ou seja, o motivo principal dele cometer esse assassinato seria uma maneira dele libertar algum sentimento, o que seria? Quando ele mata o homossexual, ele pensa que está matando também a homofobia que está enrustida nele. E é uma coisa importante o nosso telespectador entender, que essa cena bicha bofe, embora seja dos anos 70, sendo seguida de uma outra cultura, a cultura GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, e a tendência pós-moderna, que é o homossexual não precisar de rótulos para praticar a sua homossexualidade, esses três movimentos se interpenetram. E por conta de uma cultura machista, essa cultura bicha bofe gera a violência por homofobia. E outros tipos de crime, além de assassinatos, evidentemente, rodeiam sempre, que tipo de crimes estão ligados sempre aos homossexuais? Há também, afora isso, a extorsão, o chamado golpe do Boa Noite Cinderela, uma série de questões, sempre tendo a motivação da proximidade. A proximidade da relação e também o descomprometimento do agressor com a relação. O preconceito é um dos maiores ingredientes para acontecer esse tipo de crime, Taurino? O preconceito e também a intolerância. Embora a mídia nos últimos tempos ela tenha feito algo glamourizado com os homossexuais em relação a serem ícones dos cosméticos, do fashion, da moda, do entretenimento, ainda há aquela resistência diante do diferente. E essa intolerância leva a matar aquilo que está, na verdade, dentro do homofóbico. Já que você falou em intolerância, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o que você acabou de falar. Você acha que a sociedade tolera um pouco tolerante demais com esse tipo de crime? Ela é tolerante com a agressividade.
Eu costumo dizer que a nossa sociedade ela tem trocado a ética pela estética. Kant dizia, por exemplo, o seguinte, que nós só devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, se uma conduta agressiva contra qualquer ser humano, ela não é justificável, a sociedade também não deveria tolerar essa agressividade contra o diferente, contra o homossexual. Entre as homossexuais, né, no caso, as mulheres homossexuais, existe esse tipo de problema? Quase nenhum. E isso acontece por quê? Porque a homossexual do sexo feminino, geralmente os pares são formados por duas homossexuais. Ambas são profissionais, trabalham, ou no mínimo têm a identidade de que são homossexuais. Aí a troca afetiva verdadeira diminui essa questão da intolerância e da violência. Então as mulheres, geralmente, as homossexuais, têm mais ou menos o mesmo nível sociocultural. Mais ou menos o mesmo nível sociocultural. E eu diria até, Fábio... E econômico. E econômico também. E eu diria até que uma solução para os homossexuais não seria retroceder aos guetos dos anos 70, geralmente nos centros da cidade, frequentados também por marginais, por prostitutas. Porque quanto mais for marginalizada a vida e marginalizada a relação, maior perigo haverá de violência.